Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto que é tão importante e contínuo, perene no nosso dia a dia. Para mim, é um desafio em especial estar aqui com tanta gente importante, podendo falar do meu dia a dia. Nesses 23 anos que eu tenho aí de trabalho ativo dentro de seguradora, gerenciadoras de risco, o meu serviço, ele basicamente é voltado para o transportador. Então, eu vou tentar aqui expor para vocês um pouquinho da minha luta diária, das minhas impressões a respeito do GR e da seguradora dentro da cadeia logística focada no transportador. Eu escolhi alguns temas específicos, porque, se a gente fosse falar de tudo que acontece dentro de uma transportadora no dia a dia, envolvendo gerenciamento de risco, envolvendo seguro e todos os players envolvidos, a gente ficaria aqui, acho que, uns 3 dias falando direto. Então, eu escolhi aqui alguns temas que eu considerei mais relevantes para os dias de hoje. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa voltada a pessoas. Eu não acredito no gerenciamento de risco sem o envolvimento das pessoas, sem o engajamento delas. Minha pós-graduação é em cima disso, o meu MBA é em cima disso. E, na atualidade, baseado no que eu acredito, eu destaquei 2 pilares que eu considero muito importantes: as pessoas e a tecnologia, porque sem um e sem o outro a gente não consegue ir para frente no nosso mercado. A gente não consegue desenvolver o nosso trabalho dentro de uma transportadora. Desde a coleta até a entrega da mercadoria no destino, tudo envolve gente e envolve tecnologia. Tem tecnologia para tudo. Para cadastro de cliente, se eu quiser comprar, para cadastro de motorista, tem software específico para gestão de coleta, entrega. Nós temos software de roteirização, a gente tem software para meio de pagamento, pedágio, frete, enfim, a gente tem tudo quanto é tipo de sistema. E hoje, o maior enfrentamento de um transportador, olhando para uma gestão eficiente, é fazer tudo isso conversar ao mesmo tempo. E ter gente eficiente também, qualificada, para controlar tudo isso. Por quê? Nós fizemos um estudo e o que a gente percebeu é que a nossa empresa estava ficando grande e totalmente departamentalizada. E isso é um dificultador da maioria dos transportadores, quando a gente se junta para conversar sobre o tema. Então, a gestão ela fica um pouco complicada. Enfim, dentro disso, eu destaquei algumas coisas. Mão de obra qualificada. É muito importante que o transportador tenha gente, treinamento e capacitação para esse pessoal. Como o Paulo falou, a maioria me conhece como a Leila da Supricel. A questão de 7 anos atrás, dentro da Supricel, nós descobrimos o seguinte: toda a nossa operação logística estava com uma série de dificuldades de entendimento entre chefia, supervisão, operação, motorista, enfim. E nós começamos a fazer um trabalho de pessoal dentro da empresa e nós descobrimos o seguinte: todo mundo ganhava muito,
menos o cara da programação. É ele que separa a rota, é ele que conversa com o motorista, é ele que entrega a documentação. Esse cara tinha nível de auxiliar. Se você olhasse para o RH, olhasse para o comercial, todo mundo tinha cargos acima de assistentes e analistas, supervisores, enfim. Nós redesenhamos isso dentro da empresa, desde os motoristas e quem cuida desses motoristas, quem cuida da programação. Então, a nossa eficiência alcançou alguns patamares bastante interessantes dentro da empresa em relação ao desenvolvimento humano. E como a Camila falou no quadro anterior, hoje, uma das maiores dificuldades de uma transportadora é reter talento, porque não é fácil trabalhar dentro de uma transportadora com a quantidade de regra que a gente tem que enfrentar. E outro fator também é a tecnologia. Como eu disse, tem tecnologia e sistema para tudo. Antigamente, a gente acreditava que ninguém tinha a operação que a gente tinha. Então, era legal ter um departamento lá de TI que desenvolvia e fazia coisas. E isso acabou ficando mais caro. Era como tentar fazer a roda novamente. Então, nós fomos para o mercado e todo mundo sabe que eu testo tudo, vejo tudo, e a gente escolhe os melhores softwares para poder trabalhar junto com a gente. E isso acaba agregando valor dentro da cadeia logística. Outro fator importante, ainda envolvendo a tecnologia, é a escolha das nossas gerenciadoras, parceiras, escoltas, pronta, enfim. Por quê? Porque, além da tecnologia para a gente empregar no transporte, a gente precisa desse pessoal engajado com o nosso negócio, no compromisso que a gente tem com as nossas entregas e com os nossos clientes. E aí a gente volta às pessoas novamente. Então, esses dois pilares são os que o que eu considero os mais importantes. E aí nós temos, dentro da transportadora, é uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte: apesar de todo o nosso investimento, apesar de toda a nossa busca na procura de um software, na procura de pessoas competentes para nos ajudar a tocar o desafio diário, nós enfrentamos um outro problema, que é o nosso próprio cliente. Muitas vezes, para a gente fechar um contrato, o nosso cliente, ele exige esse ou aquele prestador de serviço. E isso gera uma demanda exacerbada de novos contratos e novos custos dentro da nossa operação. Então, exige novamente mais inteligência profissional para que a gente consiga realizar o nosso trabalho a contento e num custo adequado. Um outro que eu considero muito, mas muito importante mesmo, nós trabalhamos fortemente com subcontratação de motoristas, é a própria subcontratação. Esse é um assunto polêmico, complicado, porque 60% de todo o transporte hoje, ele é feito pelo modal rodoviário. E dentro desse modal, também, aproximadamente 60%, 65% é feito com autônomo. Ao mesmo tempo que ele é muito procurado, ele também é bastante temido, porque uma contratação errada traz consequência desastrosa para o transporte. E isso é um enfrentamento de todos nós, envolvidos na cadeia de transporte. As gerenciadoras que enfrentam os TACs, nós que enfrentamos
os processos de indenização por restrição desse profissional. Então, o nosso olhar, ele tem que estar muito atento para esse tipo de pessoa, para esse tipo de profissional. Um outro ponto, ainda dentro do gerenciamento de risco, é a segurança e a infraestrutura viária das nossas rodovias. 60% é feito dentro do modal rodoviário, e o que a gente tem aí é uma malha precária, velha, sem nenhuma estrutura. A gente tem pistas engolidas pelos buracos, né? A gente já não tem mais pista com buraco, a gente tem buraco com pista. A gente não tem apoio ao longo da rodovia. A gente não tem iluminação, sinalização e por aí vai. Dentro dos índices da entrevista que foi feita com a CNT, com o perfil dos motoristas, lá diz que 12% de todos os acidentes com alta gravidade acontece por conta da precariedade das nossas rodovias, sendo que 64% acontece na rodovia e não em trecho urbano. Então, isso tudo para nós, no transporte, é o caos. A gente tem, com isso, atraso, quebra dos nossos equipamentos, que é a forma com que nós sobrevivemos. Então, dentro disso, a gente tem um facilitador, né, para meliantes, saques, roubos, desvios, os abandonos das cargas pelos próprios motoristas por falta de estrutura e segurança. A gente enfrenta o fechamento das bases de polícia rodoviária, também não estão conseguindo nos ajudar, nos dar apoio. Então, está muito complicado esse quesito, e não é de hoje. A nossa frota nacional, ela tem uma idade média de 12 anos. Se a gente isolar e olhar somente para o carreteiro, para o autônomo, esse número chega a 16 anos. E aí temos um outro enfrentamento. 99% das DDRs e das apólices de seguro de transporte hoje exigem 10 anos, no máximo, para os caminhões e para os equipamentos. E quem tem dinheiro para investir nisso? Então, se nós juntarmos a precariedade da frota, as condições de estrada, nós temos aí um elevado valor de despesa que aumenta na mesma proporção em que o nosso frete cai, porque, dependendo da ocorrência que a gente tem na estrada, o nosso frete não valeu de nada e a viagem é só prejuízo no bolso do transportador. Um cara muito importante, e eu defendo bastante essa tese, é o motorista. Chega uma hora que tudo que a gente faz em matéria de segurança, tudo aquilo que a gente pensa em matéria de tecnologia, tudo que a gente idealiza dentro das nossas salas, no ar-condicionado, acabam na mão desse cara. E ele tem que lidar com todas as informações, com todas as regras que a gente coloca para ele. Uma equiparação que eu faço nesse sentido é o seguinte: quando eu vou contratar um cara, uma pessoa qualificada para cuidar do meu departamento de finanças, eu vou procurar uma pessoa para finanças, para RH, para tecnologia, departamento de TI, etc.
quando a gente faz toda a nossa programação, quando a gente coloca tudo em cima do caminhão, solta a documentação, entrega pedágio, entrega tudo, a gente entrega para um cara que mais 70% do mercado não tem ensino fundamental. E é esse cara que é o nosso gestor operacional lá fora. Ele tem que saber de finança, ele tem que saber de tecnologia, ele tem que saber de mecânica, ele tem que saber de internet, ele tem que saber de comunicação. Veja, eu tenho um departamento comercial só para cuidar dos meus clientes, e é esse cara que faz a entrega. Se ele não fizer bem feita, na maioria das vezes eu perco o cliente, sou penalizada na entrega. Então, é muito complicado ter esse cara sem preparação representando lá fora. E, na maioria das vezes, conversando com eles, fazendo estudo para eles, eles dizem que são mal recebidos, que eles não são ouvidos. Então, eu acredito que a gente precisa dar mais atenção para esse cara. Ele é o profissional que sente medo na rua, que sente medo na estrada. E hoje não é mais motivo de orgulho para um caminhoneiro ter o filho caminhoneiro. Eles já nem pedem mais para levar os filhos nas viagens como eram por exemplo, 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa transportadora. Final de ano e Natal, todo mundo viajava, eu tinha que fazer seguro para todo mundo levar os filhos na viagem. Hoje ninguém mais pede, é um ou outro. Esposa, então, na boleia, nem pensar. Então, pensando de novo na retenção de talentos, na maturidade dessa criançada que vem aí, os nossos caminhoneiros, o nosso profissional, ele está envelhecendo. E nós não estamos repondo esse profissional na mesma proporção em que a gente está perdendo ele todos os dias. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no motorista de caminhão. E outra, com toda essa tecnologia, com esse monte de informação, a gente ainda tem esse tipo de contratação. Essas fotos foram tiradas para mim ontem, lá no terminal de cargas, para quem não conhece. E eu não sei se alguém já frequentou lá, mas eu já. Você chega lá, está lá assim: carrego 25 toneladas de vergalhão da ArcelorMittal para o Rio de Janeiro. Preciso do rastreador tal, da liberação tal, e o motorista tem que ter isso, isso e aquilo, e ainda põe o desenho da rota que o motorista vai fazer. O que adianta o nosso PGR? Eu acho que a nossa tecnologia tem que melhorar isso aí. Nós temos os motoristas, quase que na sua totalidade, utilizando o smartphone. E a gente tem esse tipo de contratação ainda. Isso derruba tudo o que a gente faz no dia a dia para proteger a cadeia no transporte logístico da nossa carga. Pensando um pouco ainda em tecnologia, eu queria falar especificamente da nossa realidade dentro do gerenciamento de risco e dentro do seguro. Metade da minha carreira foi dentro de seguradora e a outra metade dentro de transportador. Então, eu sei um pouquinho só sobre esse assunto. E eu queria trazer essa realidade aqui para vocês. O Paulo me proporcionou isso, então eu queria falar um pouquinho só sobre isso. Hoje em dia, todo mundo sabe, nós temos aí a nossa apólice, a apólice estipulada, a DDR e assim por diante. Quando a gente foca num embarcador, fica fácil impor algumas regras, porque
é dele a carga, a regra é dele, enfim, ele desenha. Mas, se colocando no lugar do transportador, fica muito difícil. A Supricel, por exemplo, tem 72 PGRs diferentes, 12 apólices estipuladas. E eu tenho aproximadamente 102 DDRs diferentes. Eu demorei quase 7 meses para montar o PGR da Supricel, de modo que eu conseguisse abranger todo mundo, para que os nossos operadores conseguissem analisar e trabalhar melhor, porque eu não posso, a cada ocorrência, abrir um PGR e lá olhar qual é a regra do meu embarcador. Pior que isso, como a agressividade é muita dentro desse assunto, a gente procurou realmente tirar tudo que a gente não tinha de integração, tudo departamentalizado, tudo parecendo um quebra-cabeças, e juntamos todas as pecinhas em um sistema mais integrado que dê visibilidade, capacidade para a gente, tanto analítica, índices de trabalho para correção e tempo de resposta, porque com tudo separado fica meio difícil a gente acompanhar o tempo de resposta necessário. Então, olhando para isso, eu queria falar um pouquinho dos PGRs. Eles estão quase impossíveis de serem cumpridos. Vou dar um exemplo simples. Quem é transportador, com certeza, já passou por isso. Eu tenho lá um PGR com uma rota delineada, que é a rota segura, com seus postos, com seus pontos de parada seguros, enfim. E aí eu tenho um embarcador cumprindo a lei do pedágio, é óbvio, o embarcador tem que cumprir a lei do pedágio, e o pedágio sai pela rota que ele determina. O PGR é do embarcador, não é meu. E ele não conversa com a gerenciadora de risco dele. E aí, o que acontece? Eu sigo a rota do GR e perco o pedágio, ou eu sigo a rota do pedágio e perco a cobertura do seguro em eventual sinistro. Isso é todo dia, não é eventual. São todos os dias assim. Um outro exemplo são as áreas de risco. Para quem opera no eixo Rio-São Paulo, sabe. 200 quilômetros de São Paulo, 200 quilômetros do Rio. Eu tenho um percurso de 450, mando o caminhão para lá, como? E aí a gente não tem ponto de parada. A gente não tem ponto de apoio para esse motorista. Isso é muito complicado, porque a gente ainda tem que cumprir a regra do descanso, porque vem lá escrito no PGR, na DDR do nosso embarcador, que nós temos que cumprir a regra do descanso do motorista. Então, isso está muito complicado. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o do embarcador que não quer se envolver com gerenciamento de risco. Ele só está fazendo porque a seguradora mandou. Isso a gente tem de monte. E aí, o que acontece? A gerenciadora é simpática. A seguradora ela é simpática com determinado gerenciador de risco. O embarcador diz assim, você tem que fazer com aquele, ponto. Eu tenho que ir lá, contratar, fazer toda aquela parafernália, acertar valor, tudo de novo. Coloco para rodar e alguma coisa sai errado. Você vai no gerenciador e ele te diz assim, não respondo para você, respondo para o embarcador ou respondo para a seguradora. Você vai no embarcador para reclamar da situação que você precisa resolver e ele te diz assim, mas foi você que contratou, você tem que resolver isso com o gerenciador ou com a nossa seguradora, a gente
A gente não tem nada a ver com isso. Isso acontece direto. Um outro caso acho que muito importante para quem trabalha com motorista autônomo é o cadastro. Eu acho que nesses últimos 12 anos aí, em todas as reuniões que eu fui, eu brigo pela unificação do cadastro. Quando eu pego um cliente novo e que eu tenho uma determinada rota que eu não tenho condição de pôr um frota, um agregado que é da casa, eu tenho que contratar um terceiro, sabe o que a gente faz? A gente contrata aí meia dúzia de gerenciadoras diferentes para saber se o motorista não é vítima em lugar nenhum, se ele não teve nenhum processo de roubo, nenhum problema, está limpo. Porque, senão, nós seremos a próxima vítima dele. E isso acontece. Eu tenho um motorista que, em 6 meses, passou por 5, 6 gerenciadoras de risco, aí eles vão sendo bloqueados. Mas até ele fazer esse trâmite todo, por falta da nossa unificação de comunicação em relação ao que vem acontecendo com o histórico desse motorista, ele leva 2, 3 milhões de reais. Não é difícil achar um cara desse. Um exemplo que aconteceu essa semana, fui carregar vergalhão em Piracicaba e a gerenciadora de risco me devolveu dizendo, não vai carregar. Motorista, artigo 180, artigo 157, roubo e receptação. Carregava comigo há mais de 6 meses em outra gerenciadora que tinha liberado normalmente. E aí a gente vai olhar, mesma operação de vergalhão, no sentido contrário, e ela diz assim, ele carregou 100 vezes, até agora não nos deu problema. Então, aqui ele está liberado. E eu estou com esse cara na minha recepção, esperando a próxima carga. Olha só a minha situação. O que eu faço com ele? Libero ou não libero? E se eu não libero, ele senta na porta e ele quer saber o motivo. Se eu dei 10 cargas anteriores para ele, por que eu não vou dar a próxima? E eu estou lotada de carga. Então, nós que trabalhamos com transportadores, e agora eu não tenho sócio Pricel para assessorar, ficamos nessa berlinda. Então, eu acredito que a gente precisa muito dessa unificação. Um outro quesito que é muito importante no nosso dia a dia, e no dia a dia de todos os envolvidos no transporte, é o rastreador. Só que o rastreador, ele é um compromisso assumido pelo transportador. Quem faz a contratação, negocia e compra e paga aquele equipamento somos nós. E aí, eu tenho um cliente sendo atendido por mim, pela mesma seguradora que a minha. De repente, ele muda de gerenciadora. A gerenciadora acredita que aquele rastreador ele não é eficiente. E aí, solicita a troca. E convence o cliente disso. E aí, a gente troca. E os contratos negociados de 36, 48 meses? A resposta que eu tenho ela é evasiva. Ele não atende. Perfeito, mas eu tenho um contrato e uma SLA com esse fornecedor de tecnologia. Eu vou lá discutir com ele, vou exigir dele. Se você está me dizendo que tem um negócio melhor, não tenho resposta. E aí só me resta trocar. Ou então, deixar de atender o cliente. Eu tenho, na minha base de clientes hoje, um cliente que eu não consigo atender com a minha frota porque a gerenciadora não quer o meu rastreador. O meu índice de sinistro de roubo, há 5 anos com a minha frota, usando esse equipamento, é 0. A minha seguradora sabe disso, porque a minha conta está lá, no mesmo lugar do embarcador. Mas eu posso carregar com terceiro desde que seja lá o do rol.
A minha experiência dentro daquela companhia não é levada em consideração. Todo o trabalho de gestão de risco que a gente faz não é levado em consideração, simplesmente porque algum dos players disse, esse rastreador eu não quero. E aí, você pergunta, a tecnologia, ela é realmente inadequada? E você fica lá, com o CRI. Aí você toma a decisão que você achar necessária. E isso aconteceu comigo. 2 anos depois, brigando com a gerenciadora, porque eu queria implantar o meu sistema, porque eu não tinha índice de sinistro. Todo mundo acompanhando, ele chega para mim e fala assim, ouvi falar bem do seu rastreador, você me ajuda a implantar? E eu não pude atender o meu cliente. E eu perdi, nesses últimos 3 anos, R$700 mil por mês. Isso é muito complicado para o transportador. Isso é muito complicado. Vou dar um outro exemplo dentro desse mesmo modelo. A questão de uns 6 meses atrás, a Supricel foi alvo de todas as televisões da Atena, final de tarde, por conta de um roubo. O motorista trocou tiro com o GOI, enfim, foi morto. 15 dias antes, numa briga aí de meses, eu havia instalado um rastreador imposto, modelo e marca, pelo embarcador, porque ele não estava satisfeito com o rastreador da carreta. Detalhe, no dia do roubo, eu não tive tempo para atendê-lo em operações dedicadas, eu não tive tempo de tirar o outro e rescindir o contrato. Eu deixei lá, falei, a hora que o caminhão vier para cá, eu tiro, rescindo o contrato, e instalei o outro para agradá-lo, né? Para aparecer na tela. Moral da história. Adivinha quem pegou o bandido? A tecnologia que ele tinha mandado eu tirar. Aí, o que aconteceu? Eu estou pagando os 2 contratos. Essa é a vida do transportador. Isso não é brincadeira, gente, isso é verdade. A gente passa por isso. Isso são gastos contínuos. E dentro da transportadora que eu trabalhei esses anos todos, existe cultura de gerenciamento de risco. Eles valorizam o gerenciamento de risco, porque o gerenciamento de risco hoje é uma ferramenta que permeia toda a cadeia logística dentro da empresa. E sabe como eles nos veem numa situação dessa? Como um mal necessário. E que nós causamos lá gastos contínuos e muitas vezes desnecessários. Para que a gente serve? De vez em quando, numa hora de raiva, lá, de ira, é isso que a gente ouve. Então, o descrédito causado por falta dessa unificação, ele é muito alto, acreditem. Olhando para o marco regulatório e para o projeto de lei 1428 de 99, portanto, faz 20 anos que ele está em tramitação, que estabelece lá as responsabilidades de todos os players dentro da operação de transporte. As principais impressões que a gente tem de melhoria é que, com a obrigatoriedade das apólices de transporte, tanto de RC quanto de DC, sendo exclusivas do transportador, e ainda, se houver um PGR acordado, contratado dentro dessas apólices, nós não seremos obrigados a cumprir outros PGRs de outros embarcadores. A responsabilidade é 100% nossa. Isso, a gente acredita que vai facilitar muito a nossa vida no dia a dia por conta
desses exemplos e dessas experiências que eu estou contando para vocês. E mesmo que o embarcador queira lá a sua regra, ok, se nós tivermos ali a pretensão de aceitá-las, esse custo vai ser dele, ele vai assumir porque nós temos o nosso. Então, a gente olha para esse ponto como um fator positivo para as transportadoras. O fato também que, se houver falha por parte da gerenciadora contratada, ela também vai arcar com as perdas existentes, né? E o melhor de tudo, olhando de volta para as pessoas, é que, se nós tivermos motoristas envolvidos dentro da cadeia com receptação ou roubo, eles ficarão afastados. Aí tem várias regras, né, por tempo, mas teremos aí, sim, realmente os bandidos do transporte afastados, com carteira cassada, definitivamente, não podendo mais operar. Isso, para nós, é um grande avanço. Então, nós estamos esperando muito, muito mesmo, o avanço, a tramitação e a sanção dessa lei, que já vai fazer daqui um pouquinho, 1 ano que está lá esperando, né? Enfim, esses são alguns exemplos. Eu quis trazer para vocês algumas das nossas realidades, o que a gente trabalha e faz e luta todo dia para poder trabalhar. Mas eu acredito muito que o que nós precisamos mesmo é da união. Nós precisamos nos unir no nosso objetivo de fazer o gerenciamento de risco e fazer as nossas apólices mais adequadas possível. E com todo esse pacote de informação e tecnologia que nós temos aí no mercado, que a gente realmente consiga ser vitorioso naquilo que a gente se propõe a fazer. Bem, era isso. Obrigada. Bom dia.